Fala, nação atleticana, vamos para mais um pós-jogo, né? Quartas de final da Copa do Brasil, mais um pós-jogo aqui do Pra Cima Cap. 40 mil pessoas na Arena da Baixada, uma noite fria aqui em Curitiba, já é meia-noite e 50 agora, que é a hora que eu cheguei em casa, e como compromisso, gravando mais um pós-jogo daquilo que eu vi lá na Arena da Baixada, né? Agradecer você aí que tá me acompanhando, curtindo, se inscrevendo aí no canal, um canal novo. Comecei ele esse ano, no começo do ano. E vamos falar de mais um pós-jogo sobre o Atlético, né? Atlético Corinthians. O Atlético, na minha opinião, jogou bem, né? É o que a gente vem falando todo ano. Competiu, né? Na estratégia do Atlético, né? Ao meu ver, vendo o jogo na arena, o Atlético foi melhor, né? O Atlético criou mais oportunidades. No segundo tempo, o Atlético jogou bem melhor. Mais um erro, né, no nosso sistema defensivo. Um erro ali do Arthur Dias, junto com o Derek, né, um que furou e o outro que não acompanhou o Mateuzinho. Cara, o Atlético, se jogar, né, coisas boas. Se o Atlético jogar o que jogou hoje contra o Corinthians, eu tenho certeza que a gente consegue melhorar, a gente consegue tirar essa vantagem e muito bem provável a gente brigue, né, entre os times ali para brigar pelo acesso. Hoje o Atlético competiu, o Atlético brigou, o Atlético foi bem, ao meu ver, taticamente, o Atlético foi bem fisicamente e alguns lances ali do Atlético, o Atlético falhou. Né? O primeiro tempo, né? A escalação, gostei muito da escalação. Acho eu que achamos do nosso sistema defensivo, né? Com Aguirre, Arthur Dias, Benavides e a única coisa que eu trocaria hoje, o Léo Derek jogou muito bem, mas acredito que com o Esquivel a gente vai melhorar e muito. Né? O Filipinho sendo o primeiro volante, Patrick sendo o segundo, fazendo ali o box, né? E o Zapelli criando hoje o Luiz Fernando por causa dos laterais, né? Tanto o lateral ali do lado direito, né? Do Corinthians, sendo mais ala, né? Ajudando ali a, o Matheus Bidu a não passar, porque o Corinthians tem um estilo de jogo que os laterais viram alas, né? Meio campo de ligação. Mendonça na frente e o Kevin Vives. Acho eu que a gente continuar, né, com essa escalação. E se o Atlético jogar o que jogou hoje, eu acredito que a gente vai conseguir as 10 vitórias aí que são necessárias. Se eu não me engano, faltam 15 jogos. O Atlético errou, né, no lance do gol ali. Né, teve um erro na minha visão coletivo, que o Arthur Dias ele fura, mas também o Léo Derek também não acompanha o Mateuzinho, ele tocou. Só que coisas boas, né? Já no começo do jogo, né, o primeiro tempo, o Viveiro chutou do meio campo. Do lado que eu estava ali, eu pensei que ia ser um golaço, mas não foi. Primeiro tempo, para falar bem a verdade, foi um chute do Maicon, né? Meio campista do Corinthians, que chutou muito, foi muito complicado. E um chute do Garro, né? Um cruzamento ali do Matheus Bidu que virou, foi parar no Garro. O Garro é um meio campo muito bom. O Santos acabou, né, sendo um escanteio. E dois cruzamentos ali, dois escanteios ali, sistema aéreo, né, mas o Atlético tem melhorado. Mas o resto, o Atlético teve muito, competiu, né, brigou. E o Atlético teve esse lance do Viveiros no primeiro tempo. O segundo tempo teve, desculpa, teve um lance também do próprio Mendonça, né, que chutou, e um lance de falta, né, do,
do Zapelli, ele quase fez um gol, né? Ele bateu no canto do goleiro, mas Hugo, o Hugo, né? Neneca aí, ele fez uma grande defesa, né? Segundo tempo, o Atlético veio. Na minha opinião, o Dorival abaixou as linhas, né? Fez uma linha de 5 ali, colocou mais um zagueiro. E aí foi jogar no contra-ataque, né? Jogando muito essa bola para Matheus e Mateuzinho e Bidu. E nesse lance, né, aconteceu esse erro do Atlético. É isso mesmo, gente. Jogar com o time de Série A a gente não pode ter erro, né? Não é que nem Série B. A Série B ainda, às vezes, um erro ainda a gente consegue resolver. Foi um cruzamento, né? O Arthur Dias não consegue pegar a bola, né? Deu uma furada, né? A bola sobe o Mateuzinho, o Léo Derek achou que o Arthur Dias ia pegar a bola e tocou só tocou no começo da área ali. O tal desse Guinegão aí conseguiu, né? Só escorar a bola, fez um gol. Aí as coisas começaram a ficar mais difíceis. Na minha opinião hoje, gente, o melhor do campo hoje foi o Patrick. O Patrick jogou muito bem, né? O Derek também jogou bem, tirando essa falta de atenção de não ter continuado. Na minha opinião, ele jogou muito bem. Acho que o sistema ali defensivo jogou bem, né? E Série A jogar com um time como o Corinthians, que também há anos joga por uma bola, é assim mesmo, gente. A gente não pode errar, né? A gente errou um lance crucial, os caras foram lá e fizeram, e parabéns bem para eles. Só que, ao meu ver, teve o lance do gol. O Atlético começou a pressionar, né? Tirou ali o Zapelli, por mais por desgaste, porque o nosso jogo todo mundo sabe que é contra o Novo Horizontino no sábado, né? A gente tem que tentar tirar essa diferença. Não sei se ele vai continuar com 6, mas pode ir para 4, pode ir, ou ir até mais a 3 pontos se o Criciúma vacilar, né? Então, o Atlético tirou, colocou ali o Leozinho, né? O, tirou o Leozinho, entrou o Leozinho e o Dudu, né? Se eu não me engano, saiu o Zapelli e o Mendonça, né? Hoje, mas tentando tocar, né? Não teve esse efeito. E aí teve o lance do gol. Na minha opinião, eu acho que a gente foi prejudicado, que até na regra diz que quando acontece um lance involuntário de bater na mão, se o Viveiros tivesse pegado a bola e fizesse gol, tinha que anular o gol. Mas, como foi o Dudu, eu acho que não tinha que ter, né? O Wilton Sampaio, CBF é uma vergonha. Cara, falar de arbitragem aqui no Brasil aqui agora é chover no molhado, porque na minha opinião, a CBF, né, essa arbitragem, nossa, é uma bosta, é uma merda, né? Os caras são muito incompetentes. O VAR, que era uma ferramenta que veio para ajudar, ela acaba atrapalhando e ferrando alguns clubes em alguns lances. Na minha opinião, a gente foi prejudicado, que eu acho que tinha que ter sido validado o gol, porque não foi o Kevin Viveiros que pegou, e foi involuntário. Houve ali um encontrão, não sei se foi para pênalti, mas, na minha opinião, não a gente foi prejudicado. O Atlético continuou jogando, o Atlético continuou, né, foi para cima, né, o Dorival fez uma linha de 5, porque daí colocou o equatoriano também, o zagueiro, baixou as linhas, o Atlético tentou, né, depois entrou ali o Peixoto, entrou o Alan Ricardo, mas entrar em 5 minutos não tem nem como a gente fazer alguma avaliação do cara, né? Entrou o Matos também para jogar como zagueiro, né? Daí saiu o Benavides. E teve um lance, né? Quase nos últimos minutos ali do Patrick, né, cara? O Patrick deu uma cabeçada monstruosa. E quando ele de seleção, né? O Hugo conseguiu a defesa. E a gente acabou perdendo o jogo.
Gente, alguns destaques aqui, né? Algumas coisas que aconteceram. Pô, teve um torcedor idiota que invadiu o campo. Ridículo, idiota, né? É um imbecil. E outra coisa, gente, né? Eu sei que não é todos, mas, pô, tem torcedor ali que os caras ficam jogando, e joga cerveja, e joga isqueiro, e joga sei lá o que joga, porra. Vocês vão acabar prejudicando o Atlético, entendeu? Não tem que ficar arremessando nada, né? Talvez a gente pode pegar aí uma culpa de uma de uma punição por ter jogado, né, os sinalizadores. Eu acho que, cara, alguns, não estou generalizando ninguém, mas esses torcedores estão ferrando o clube, né? E tem que dar uma segurada, gente, porque eu sou da época do Atlético que o Petralha não vendia bebida, né? Por causa dessas coisas. E a gente pode prejudicar na reta que o Atlético tá. Eu acho que a torcida vai ser importante para carregar esse time, né? Agradecer a torcida atleticana que parabéns, né? Para a torcida que é o maior patrimônio do clube, 40 mil pessoas na Arena da Baixada, né? Agora já foi aqui quase 1 hora da manhã, né? A torcida foi, porque hoje era um dia de Copa, e infelizmente não veio, né? Eu acho que o resultado melhor seria um empate, né? Mas o futebol às vezes é assim, né? Sempre vai ter alguma coisa, ainda mais tratando da várzea que é a CBF. Gente, é mais um pós-jogo. Acredito que se o Atlético jogar o que jogou hoje, eu acho que a gente consegue tirar essa vantagem e a gente entra na briga para voltar para a Série A, que é um lugar que a gente nunca deve ter saído. Esse é mais um pós-jogo, né? Destaques, né? O Juliano jogou muito bem, o Derek jogou muito bem, apesar de ter a falha, o Arthur Dias e o Agui, na minha opinião, tem que ser essa dupla. Mesmo se o Léo Pelé voltar, é banco para ele, porque o Arthur Dias está muito bem, é um jogador, é um zagueiro que constrói, é um zagueiro que fura a linha, né? Ele vai tocando, vai fazendo essa parte e a gente tem que seguir nessa pegada, né? Sabadão, 8h30 eu vou estar lá contra o Novo Horizontino e a gente precisa vencer. E vamos ver se a rodada vai ser boa, como foi a rodada passada. Um grande abraço, nação atleticana. Eu estou indo agora, vou tomar um banho e vou dormir, que amanhã é dia de luta, a gente tem que trabalhar. Mas vi um jogo muito bom. O Atlético mereceu um empate, né? O Atlético brigou, o Atlético competiu e o Atlético jogou com raça. Se manter isso, eu acho que a gente consegue vencer na Arena da Baixada. A gente precisa melhorar esse aproveitamento na Série B. E vamos ver lá dia 10, né? 1-0. Vamos ver quem que vai estar bom, se não tiver lesão, como que vai estar o nosso Série B. Não, gente, joga com a piazada, joga com o time B lá, porque o nosso foco, a nossa meta, continua sendo a Série B e a gente entrar nesse pelotão de briga e a gente entrar nesse G4 e se manter. E dia 30 de novembro a gente estará, né, entre os 4 ali para subir para a Série A. Um grande abraço, né? Esse é mais um pós-jogo do Pra Cima Cato. Espero que você tenha gostado. Pô, se você gostou, né? Agradecer os novos inscritos. Dá uma curtida aí, mano. Né? Curte, compartilha, manda no grupo atleticano. Né? Se você não concordar com alguma coisa, comenta aí que eu sempre estou respondendo. Tamo junto, um grande abraço. Né? Uma boa noite, um bom dia. E amanhã é o dia de trabalhar, mas sábado nós estamos lá na arena e vamos ver, se Deus quiser, vamos fazer um pós-jogo de vitória, segunda vitória, se Deus quiser, consecutivo. Um grande abraço, nação atleticana, saudações rubro-negras, estamos juntos, um grande abraço, é nóis, valeu!